Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos: Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Fala conosco, ó Deus. Te pedimos, abre nossos ouvidos espirituais, nos conduza em tua direção. Queremos a tua perfeita vontade na nossa vida. Queremos que o Senhor nos dirija, nos conduza. Senhor, fala conosco, que a tua mão de poder seja sobre nós. Eu oro, Pai, declarando que o nosso coração está totalmente rendido a Ti, rendido à Tua vontade, rendido ao Teu querer. Eu te peço, Pai, toca-nos com a Tua graça, toca-nos com o Teu poder, que a Tua mão, ó Deus, que a Tua mão seja sobre nós, se mova, Senhor, na nossa vida, em cada área da nossa vida, da nossa casa. Nós te pedimos, libera do Teu poder e nos ajude, Pai, a sermos fiéis à nossa missão, fiéis ao nosso propósito, para que possamos agradar Teu nome. E que toda pessoa que entrou aqui nessa oração, necessitando de uma bênção, necessitando de uma intervenção, de um milagre, eu te peço, toque-os com Teu poder agora, Jesus. Cada pessoa que está aqui, toque-os agora com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. Remova a enfermidade, Senhor. Remova a infecção, as dores, as inflamações. Tira a alergia, tira o câncer, tira a dor. Tira, Pai, tira a dor. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, eu declaro, pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo dá saúde a Ti, te dá saúde à Tua casa. Eu declaro que a Tua casa é um lugar de saúde, é um lugar de bênção, é um lugar de paz. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre a tua casa, está sobre a tua família, e que nenhum plano do inimigo vai prosperar contra ti, vai prosperar contra a tua casa, tua vida estão abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe teu lar. Que alegria poder estar aqui junto com você nessa noite. Estamos hoje no 28º dia do nosso propósito de oração e Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. Quando Sara, ela recebeu a palavra de Deus, quando Sara ouviu Deus falar com ela, Sara mudou completamente. E eu posso provar isso para você. A Bíblia diz que quando o Senhor visitou Abraão, diz que o Senhor veio em forma de anjo e o Senhor declarou a Abraão que ele teria um filho. Sara ouviu na tenda e ela começou a rir, porque ela pensou: puxa, eu não estou mais em idade para ter filho, nem meu marido, como é que nós vamos ter um filho? E quando o Senhor chamou ela e disse: Sara, você vai ter um filho. E por que você se riu na tenda? E ela quis mentir. Olha só, ela quis mentir. Ela disse: não, eu não ri. Mas o Senhor diz: não, você riu sim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Desse dia em diante, Sara não foi mais a mesma mulher. Sara mudou completamente. Sara era uma mulher impulsiva. Sara queria tanto dar um filho a Abraão que ela entregou uma das pessoas que estavam com ela para deitar com seu marido e poder, ter um herdeiro, ter um filho. E a Bíblia diz que quando ela engravidou e seu menino desmamou, que foi feita uma festa, ela viu que Ismael estava rindo. Ismael era o filho de Agar, estava rindo do filho dela. Ela tomou uma decisão, ela chamou Abraão e disse: mande embora essa mulher com seu filho daqui. Mas lembre-se que Ismael também era filho de Sara.
Podia não ser um filho gerado por ela, mas ela considerava como filho, mas ela tomou essa decisão dura porque ela viu algo que Abraão não viu. Ou seja, ela muda, ela se transforma numa mulher decidida, ela se transforma numa mulher de visão. Quando Deus fala conosco, sempre que Deus falar conosco, vai haver uma alteração na nossa visão. E isso eu quero que você guarde, porque isso eu estou entregando uma pérola, até da Escola de Profetas para você que está aqui. Estou entregando uma das pérolas que eu ensino. A voz de Deus muda a nossa visão. Quando Sara ouviu a voz de Deus, mudou completamente a visão dela a respeito do futuro. Ela via Ismael com os olhos. A partir do momento que ela ouviu a voz de Deus e que ela entendeu que ela tomou uma decisão errada, ela entendeu que ela foi precipitada, ela entendeu que ela fez as coisas do seu jeito e pela Bíblia, pela palavra de Deus e por aquilo que a gente aprende com o Espírito Santo, fazer as coisas do nosso jeito sempre traz consequências, sempre, sempre. Fazer do jeito de Deus não, mas fazer do nosso jeito sempre vai trazer problemas, vai trazer ameaças ao nosso futuro, ameaças ao nosso destino. Por isso que quando Sara ouviu a Deus, ela mudou completamente. Ela mudou, ela começou a ter uma outra visão das coisas e isso fez com que ela tomasse essa decisão duríssima, Deixa eu lhe dizer, se você ouvir a voz de Deus, Deus vai mudar a sua visão. Nossa visão, ela pode estar sendo diminuída pelas circunstâncias da nossa vida, pelos perseguidores, pela inveja. A tua visão pode estar sendo encurtada porque você está tendo problemas e você não consegue ver, sabe, além daquilo que você está vendo. Tudo que você está vendo são problemas, são dificuldades, são desafios. Mas quando Deus falar com você, você vai ver as coisas de outra forma. Quando Deus falar com você, você vai mudar a sua perspectiva, você vai mudar a forma como você vê as coisas, você vai mudar a sua visão totalmente, completamente, porque o nosso Deus é um Deus que muda histórias, é um Deus que muda completamente a nossa visão. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Deus que muda histórias, o Deus que muda a nossa visão, o Deus que muda o nosso futuro, que muda a nossa amanhã, está nesse momento falando com você, está nesse momento se revelando a você, e você precisa ter os seus ouvidos abertos para ouvir a Deus. Você precisa ter os seus ouvidos abertos para ouvir a Deus. E se Deus falar com você, Ele vai mudar a sua perspectiva, Ele vai mudar a sua visão, Ele vai fazer você ver as coisas de uma maneira diferente. É por isso que nós temos que ouvir a Deus. Nós temos que ouvir a Deus, nós precisamos ouvir a Deus. Ouvir a Deus vai nos mostrar planos que não estavam no nosso script, sabe, que não estavam na nossa agenda, que não estavam na nossa mente, nós não havíamos pensado. É por isso que a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós, os caminhos, os pensamentos, os projetos que Deus tem preparado para nós, não subiram, não vieram à nossa mente, aos nossos pensamentos e nem entraram no nosso coração, porque são muito maiores do que nós podemos imaginar. Quando você ouve a voz de Deus, Deus mostra para você o que você não via. Deus mostra para você o que não estava no seu coração. Sabe, tem muitas coisas que não estavam no meu coração, mas toda vez que eu ouvi a voz de Deus, Deus trouxe. É como se uma luz acendesse em uma região ou um território ou em um pensamento que estava escuro. É como se a luz acendesse e mostrasse para você uma coisa que, sabe, você não enxergava daquele jeito. Você não enxergava, você não via aquilo. Mas a luz acendeu e a luz abriu um novo território. A luz abriu uma ideia. A luz de Deus, a revelação de Deus trouxe a você, sabe, um ritmo diferente, uma direção diferente. Trouxe a você um caminho diferente e você tem que estar atento a essa voz de Deus, a essa voz de Deus que está falando com você, a essa voz de Deus que está lhe dirigindo e que está lhe guiando.
Eu quero que você pegue essa palavra e você entenda a importância de você ouvir a Deus. Porque se você ouvir a Deus, tudo será diferente. Se você ouvir a Deus, você vai mudar completamente o seu amanhã, o seu futuro. Sua visão vai ser ampliada. Você vai ter um acesso a uma ideia que você não tinha antes, a uma visão, a uma estratégia que você não tinha antes. Eu digo a todos os empreendedores que estão me escutando aqui, vocês têm que pedir a Deus para Deus dar ideias para vocês. Vocês têm que pedir a Deus para Deus falar com vocês, para que Ele revele a você aquilo que você não vê. Nós entramos, sabe, em uma vida tão intensa de projetos, de sonhos, de sobrevivência, que a gente não vê além daquilo que a gente mesmo imagina. Mas Deus vê mais, Deus vê além, e Deus quer, e eu quero profetizar nesse momento. Eu sinto no meu espírito que eu tenho que profetizar aqui sobre vocês. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai colocar coisas maiores nas mãos de vocês. Deus vai colocar coisas muito além do que você pensou, muito além do que você imaginou, e para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Porque na voz de Deus tem toda a direção que você precisa para mudar a sua perspectiva e para ir a um outro nível que Deus tem para a sua vida. Então, segura essa palavra, porque é uma palavra profética. Deus, nos próximos meses, vai revelar a você coisas que você nunca pensou e que você nunca imaginou. Eu quero profetizar que Deus vai levar você a coisas internacionais. Deus vai levar você a projetos tão grandes, tão extraordinários, que você nem nos seus melhores sonhos você tinha imaginado ou pensado. Amém? Você recebe essa palavra? Então declare aqui nos comentários que Deus fale comigo. Escreve aí que Deus fale comigo, que Deus se revele a mim em nome de Jesus. E são essas preciosidades que eu quero ensinar para você na Escola de Profetas. Certo? Agora nós estamos em contagem regressiva. Terça, meia-noite, encerra as inscrições da Escola de Profetas. E eu não gostaria que nenhum de vocês ficasse de fora. Amém? Nenhum de vocês ficasse de fora. Já se organize, você pode se inscrever pelo link que está aqui na descrição. Se você realmente quer aprender a ouvir a voz de Deus, até porque você participar dessa escola é uma semente. É uma semente que você está plantando. Você está plantando uma semente de desejo. E toda semente de desejo vai ter uma resposta do Senhor. Amém? Toda semente de desejo vai ter uma resposta do Senhor. Se deseja mais de Deus, se deseja ouvir a Deus. Sabe, eu falo sobre essas coisas e você começa a literalmente viajar, porque você começa a perceber que realmente é isso, né? Você precisa de algo a mais, você precisa que a sua confiança esteja no Senhor. Eu postei hoje uma frase muito interessante. Golias confiava nas suas habilidades e teve uma grande perda. Mas Davi confiava na voz do Senhor e teve vitória. Existe uma grande diferença de você confiar em você e de você confiar no que Deus lhe diz. Se você entender que Deus está com você, se Ele lhe falar coisas, vai ser diferente a maneira como você vai andar. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero nesse momento declarar o Salmo 91, certo? E se você não assistiu a palavra que eu ministrei hoje na Santa Ceia da nossa igreja, assista, porque Deus vai falar muito com você. Eu falo um pouco sobre Sara ali, falo também sobre Abraão e sobre a coragem que nós precisamos ter para mudar de curso quando é necessário na nossa vida. Então assista com a tua família, você vai ser muito abençoado com essa mensagem. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Eu quero orar por você, eu quero apresentar você diante de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus que fala, e nós te pedimos, fala conosco, Tua voz muda tudo. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que cada pessoa que está perdida na vida, que precisa de uma direção, que o Senhor fale com ela, que o Senhor se revele para ela em sonhos, em visões, o Senhor fale com ela dentro dela, o Senhor use alguém para falar com ela, o Senhor fale com ela dentro da Tua palavra, das Escrituras Sagradas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor se revele de alguma forma a essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E agora, nesse momento, eu te peço, Senhor, eu apresento cada emergência a Ti, cada pedido de oração, cada necessidade, Pai. Até mesmo aquela pessoa que ficou com vergonha de colocar, Senhor, o seu pedido aqui nos comentários, mas ela está nessa oração. O Senhor a vê, o Senhor a vê, o Senhor a vê e o Senhor conhece o coração dela. Eu te peço, intervém agora na causa dela. Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Te pedimos, coloca a Tua mão e eu quero profetizar em nome de Jesus. O Deus do impossível vai entrar nessa situação. O Deus do impossível vai entrar na tua saúde, o Deus do impossível vai entrar nas tuas finanças, o Deus do impossível vai entrar na tua empresa, o Deus do impossível vai entrar no teu casamento, o Deus do impossível vai entrar nos teus relacionamentos, o Deus do impossível vai entrar na tua alma e vai trazer conserto, vai trazer cura, vai prosperar, vai transformar. E quero declarar em nome de Jesus a promessa: vai ser tu e tua casa servindo o Senhor. Tu e tua casa servindo o Senhor, porque Deus começou uma grande obra aí em nome de Jesus, e eu quero declarar por terra toda operação maligna contra a tua vida, todo ataque espiritual, toda obra de inveja, toda maldade está por terra em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família e eu declaro tempo de prosperidade, tempo de milagres, tempo de avanço, tempo de romper na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Toma posse, abraça essa palavra, abraça essa instrução do Espírito e compartilha com 7 pessoas. Faça seu ato profético compartilhando com 7 pessoas da sua família, do seu ciclo de relacionamento, e que por 7 caminhos teus adversários, a inveja, a maldade, a doença, vá embora em nome de Jesus. Amém? Amanhã, 6 e 7 da manhã, aguardo vocês aqui e não perde a oportunidade de se inscrever na Escola de Profetas. Eu creio. Vamos fluir juntos no profético. Deus tem muito para a tua vida. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e que a mão de Jesus Cristo esteja em todas as áreas da nossa vida. Senhor, libera das tuas bênçãos, libera do teu poder, do teu sobrenatural, guarda o nosso coração, nos ajude em nossas decisões e nos dê visão, Senhor, visão espiritual do nosso amanhã, das coisas que estão ao nosso redor, para que possamos discernir a tua perfeita vontade. Senhor, livra-nos de toda a maldade, livra-nos de toda a inveja,
Livra-nos, Pai, daqueles que projetam o mal. E te pedimos, ó Deus, como os teus olhos estão onde nossos olhos não estão e teus ouvidos estão onde os nossos não estão, nós te pedimos, traz livramento para a nossa vida, traz proteção sobre a nossa casa e traz provisão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você porque eu creio que essa palavra é uma palavra profética para o seu caminho. Como é fácil nos distrairmos em nossa caminhada. Como é fácil sairmos de uma direção do Senhor. Por causa da pressão dos homens, por causa da pressão das adversidades, das tempestades, dos barulhos aqui desse mundo. Você tem que entender que o foco é uma coisa importante na vida. Você ter foco de conquistar, foco de viver o seu propósito, foco de agradar a Deus acima das tuas vontades, acima das tuas razões. O foco, ele vai determinar o resultado da sua obediência, daquilo que Deus colocou no seu coração. Deus tem coisas preparadas para a nossa vida, mas é fácil desfocar. É muito fácil você, tirar a sua atenção do caminho, do propósito do Senhor na tua vida, da obediência que você deve ter para conquistar as bênçãos de Deus, para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida e começar a dar ouvidos a outras coisas. E eu tenho aprendido uma coisa que o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem falado muito comigo sobre defender aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Defender, cumprir aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Eu estava conversando com um pastor muito experiente e eu perguntando para ele: pastor, como é que o senhor lida com as críticas, com as perseguições? Já viveu muito mais anos do que eu aí na vida e já viveu muito do seu propósito. E aquele pastor de idade disse assim para mim: foca no que Deus colocou na sua vida. Foca no que Deus colocou na sua vida. E daí, quando eu estava fazendo o meu devocional nessa manhã, eu estava lendo aquela passagem onde a Bíblia diz que se levantaram contra Jesus, porque Jesus estava curando as pessoas e libertando as pessoas e transformando a vida das pessoas, e estavam lá a todo momento contra Jesus. E a Bíblia diz que eles se reuniam, faziam grupos para atacar Jesus. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, olha que tremendo isso. A Bíblia diz que duas coisas aconteceram quando Jesus ressuscitou Lázaro. Teve um grupo que se converteu e teve um grupo que foi correndo falar para os judeus o que Jesus tinha feito. E eles se reuniram, olha só, para fazer alguma coisa contra Jesus. Eles se reuniram para fazer alguma coisa contra Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: toda vez que você estiver no seu propósito, o inimigo, ele vai se reunir com outros inimigos para tentar parar você. Você pensa que não existem reuniões que estão acontecendo para difamar você? Reuniões que estão tentando lhe derrubar, querendo tirar o seu lugar, querendo tirar você do propósito eterno. O inferno faz suas reuniões. Não esqueça disso. É por isso que nós temos que permanecer em oração. E quando eu olho para a vida de Daniel, eu me inspiro na vida de Daniel, porque Daniel, ele não parou de fazer o que ele tinha que fazer, mesmo diante das críticas e dos opositores. Você sabe que em qualquer meio que você trabalha, não importa se você trabalha num banco ou se você trabalha numa repartição pública, ou se você trabalha numa igreja, não importa onde você trabalha, lá vai ter essas reuniões
essas reuniões, sabe, para acabar com você. Infelizmente existe. Nós sabemos que não é todas as pessoas, mas o inimigo ele consegue colocar no coração das pessoas um ódio, uma raiva, sabe? Para perseguir você, para atacar você, para tirar aquilo que foi Deus que colocou no teu caminho. A Bíblia diz que a raiva das pessoas com Daniel era muito grande, porque Daniel estava crescendo, Daniel estava prosperando, Daniel iria alçar voos maiores, havia projetos maiores do próprio líder dele em relação a ele. Daniel se destacava. Pessoas que se destacam são atacadas. Pessoas que se destacam, elas são muitas vezes alvo de reuniões do inferno. Nós sabemos que não são todas as pessoas que participam dessas reuniões, mas o inimigo, ele vai tentar de alguma maneira calar você. Ele vai tentar de alguma maneira lhe travar, lhe impedir, sabe, que você continue no seu propósito. E é a coisa que eu mais encontro, são pessoas que carregam coisas de Deus na vida delas, mas que pararam de usar o que Deus deu a elas, porque foram de alguma maneira, sabe, barradas às vezes por uma liderança, ou barradas por um espírito de crítica, por um espírito de contrariedade. Olha só, o inferno, ele se reúne para combater algo bom, para combater algo de Deus. A Bíblia diz que fizeram isso com Jesus. Se reuniram para tentar parar Jesus. O que a gente vai fazer com esse homem que está fazendo milagre? O que nós vamos fazer com esse homem que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? Está todo mundo falando, e agora? O que nós vamos fazer? É por isso que eu tenho pregado uma coisa, que na nossa unidade nós somos mais fortes. Na nossa unidade nós somos mais fortes. Porque o diabo vai tentar dissuadir, o diabo vai sempre tentar dissuadir um projeto de Deus por meio das suas reuniões, das suas resistências, das suas críticas, sabe, dos escândalos e de outras coisas. Mas nós precisamos, como povo de Deus, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos ajudar os irmãos que estão caídos, nós precisamos ser um povo mais unido, nós precisamos, sabe, realmente estar juntos em oração, lutando pela fé, pela bandeira do Evangelho, porque se nós queremos vencer, nós precisamos estar com um só coração, num só espírito. Eu tive um testemunho hoje pela manhã, eu não sei quem estava na minha oração de manhã, mas gente, é impressionante. Impressionante, eu sempre falo para as pessoas, esteja ao vivo comigo, 6 e 7 da manhã e 18 horas. E pessoas que oram, e isso é claro, pessoas que oram ocasionalmente comigo aqui, sabe, elas até alcançam alguns milagres, mas quem está sempre nos horários, orando junto conosco, é impressionante o que acontece. Uma mulher estava com feridas em todo o corpo, estava cheirando mal. Daí você imagina, olha o nível de problema que essa pessoa estava. Através das orações, Jesus curou ela de todas as feridas, Jesus curou, restaurou o corpo físico dela totalmente. Por quê? Porque na unidade, Deus se move de uma maneira diferente. Por que eu saio da minha casa? Eu poderia, sabe, pegar a minha Bíblia, no domingo, tá? Eu poderia pegar a minha Bíblia, eu poderia abrir a minha Bíblia e fazer um culto em casa. Porque aqui em casa nós somos 4, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Jesus estará no meio deles. Mas por que eu e a minha família vamos para a igreja? Por que eu saio da minha casa, eu já trabalho a semana inteira, por que eu saio da minha casa para ir à igreja? Bom, eu faço isso por causa do poder da unidade. A Bíblia diz que isso é uma arma espiritual. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz.
É um princípio de Deus, porque as pessoas pensam em guerrear usando apenas uma arma espiritual. E eu vou lhe dizer uma coisa, temos vivido tempos que nós precisamos usar todas as ferramentas do Espírito para podermos vencer e para podermos romper. E eu vou dizer, não importa se você é famoso, não importa se você é rico, não importa se você é poderoso, não importa se você é conhecido, não importa se você é influente, você precisa estar em um só coração, junto com o povo de Deus, junto com a igreja. Eu não prego religião. Vocês estão vendo aqui eu pregar a placa da igreja? Eu até convido vocês para vir nos nossos cultos de domingo, mas eu não prego, nunca preguei placa de igreja aqui e não vou pregar placa de igreja. Eu prego Jesus e a palavra dele, mas eu estou falando para você, encontre uma igreja para congregar, encontre um lugar para estar junto, porque há poder. Eu sinto literalmente que quando, sabe, as pessoas estão remando para o mesmo lado, sabe, está todo mundo orando. A Bíblia fala que quando os 120 estavam reunidos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre essas pessoas. Nós vamos ver grandes manifestações de Deus na nossa vida, no nosso futuro, se nós estivermos unidos. Gente, o inferno faz os seus grupos. E se nós estivermos no mesmo espírito de oração, orando uns pelos outros, amando o nosso irmão, apesar, sabe, você não precisa concordar comigo com tudo, assim como eu não preciso concordar com você com tudo. Mas em Cristo Jesus nós nos amamos, em Cristo Jesus nós nos perdoamos quando temos nossas diferenças, porque é impossível que uma comunidade, por mais que ela esteja unida, é impossível que ela não tenha desafios entre pessoas se desacertam, pessoas às vezes erram, certo? E as pessoas erram, eu erro, todo mundo erra, e nós precisamos do amor de Jesus Cristo para realmente trabalhar no nosso coração e nos ajudar a permanecermos unidos, apesar das dificuldades. Amém? Isso é uma família de fé. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero pedir para você, faça seu ato profético agora, compartilhando com 7 pessoas, e que por 7 caminhos teus inimigos se retirem e batam em retirada em nome de Jesus. Amém? Hoje às 19 horas eu vou ter a sala profética. Nós vamos ter uma escola de profetas dia 7, 8 e 9 de agosto. Vão ser 3 dias de evento. E mesmo que você não participe da sala profética hoje, não fica triste. Você pode ainda participar da escola de profetas que nós vamos ter. Vão ser 3 dias. Vai ser incrível. Você vai receber muitas direções do Senhor. E você pode se inscrever pelo link que está aqui na descrição. Inclusive nós deixamos um presente, certo? Aqui para você, que é um e-book. Ele é gratuito e ele pode ser baixado. Aqui, ó, 5 lições que se aprende andando no profético. É um e-book de presente, independente de você se inscrever ou não. Você pode ter esse e-book. É o meu presente para você que anda no profético, que ama o profético. E se você quiser se inscrever para a Escola de Profetas, vai ser uma bênção estar junto com você, ok? Muito bem. Eu quero também agradecer a todas as colunas e parceiros proféticos que nós temos no nosso ministério. Muito obrigado. Com a sua ajuda, nós estamos nos mantendo na televisão de domingo a domingo, certo? De domingo a domingo estamos na Band, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E se você quer nos ajudar nesse projeto de orarmos e intercedermos pelas pessoas na televisão, você pode nos ajudar entrando lá no meu site www.profetavinicius7.com.br e nos ajudar como você puder. E se não puder nos ajudar, só ore por nós, que já ficamos muito felizes, certo? Grande parte dos meus programas de televisão são pagos pelo nosso ministério, através dos meus livros, dos meus eventos, e Deus tem me abençoado também em muitas outras formas que eu posso hoje cumprir esse meu desafio, porque é um verdadeiro desafio, viu? Acredite,
É um grande desafio, mas Deus, eu posso afirmar para você que até aqui Deus tem sido fiel. Eu digo a Deus, Senhor, eu vou até onde o Senhor quiser. Se algum dia o Senhor não quiser mais, então o Senhor não vai mandar mais o recurso para isso, né? Então eu estou firme no propósito que Deus colocou na minha vida. E se Deus está falando com você de me ajudar, vá lá no meu site, lá você vai encontrar a forma de você fazer isso. E como eu disse, se não puder, eu entendo. Fique em paz, ore por nós, ok? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91 agora, esse salmo profético que nós temos declarado. Deixa a tua curtida aqui também nessa oração, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero dar rapidamente um testemunho aqui da Alessandra. Eu quero que você preste atenção, porque isso é os resultados da oração, de nós orarmos às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. Ela mandou o seguinte testemunho: graça e paz. Um exame de rotina. Minha filha descobriu que estava com um cisto de 5 centímetros em um dos ovários. A médica solicitou uma tomografia e outros exames específicos para identificar se era câncer e encaminhou para um médico oncologista. Eu comecei a orar junto com o profeta para na tomografia não aparecer mais nada, nenhum cisto. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje saiu o resultado do exame e não foi detectado nem um cisto mais. Deus opera milagres. Quantas curas de câncer tem acontecido aqui nas orações. A Deus a glória. Você pode dar um glória a Deus? Dê um glória a Deus aí, porque Ele é digno. Jesus é digno. Ele cura, Ele opera milagres. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. E quem não compartilhou essa oração, depois manda para 7 pessoas e que se cumpra uma palavra profética na tua vida, que teus inimigos batam em retirada por 7 caminhos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoe a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo agora. E nós oramos, ó Deus, para que a nossa unidade seja cada vez maior. Ajuda-nos, Pai, a amar o corpo de Cristo, amar os pastores, amar os líderes, amar aquelas pessoas, Pai, que têm realmente sido íntegras na fé, aquelas pessoas que dão bom testemunho, aquelas pessoas de caráter. E eu oro nesse momento, Pai, pedindo ao Senhor, mostra-nos misericórdia, nossa causa é uma emergência. Eu apresento cada causa a Ti, Pai, cada causa a Ti. Cada causa, Pai, tem N pessoas aqui, N pessoas com N emergências. E eu te peço, intervém agora. Toque com teu poder, Jesus. Eu quero declarar que todo câncer está se rendendo a Jesus Cristo agora. Toda infecção, inflamação, problema nas juntas, todo tipo de tumor, todo tipo de cisto, de microcisto, todo tipo de problema no corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo agora. Também oro para que as portas se abram. Eu oro para que milagres sejam liberados e para que o sobrenatural de Deus toque
nessa vida, toque nessa casa. Senhor, remova agora todo tipo de opressão espiritual, tudo aquilo que tem lutado contra essa casa, que tem lutado contra essa família, que renda-se ao nome de Jesus Cristo. Também me levanto contra todo espírito de medo, tudo aquilo que tem atacado, tudo aquilo que tem perturbado o sono de pessoas que não dormem bem à noite, pessoas que acordam várias vezes na madrugada, pessoas que não têm tido paz, não têm tido tranquilidade dentro da sua casa. Que todo mal seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que o poder de Deus toque tua vida, Senhor, e que todo jugo, Pai, tudo aquilo que pesa, que oprime, tudo aquilo que luta contra essa pessoa, até mesmo as reuniões do inferno para prejudicar essa pessoa, eu quero declarar por terra agora: nada prosperará contra essa pessoa, em nome de Jesus. Todo o mal arregimentado, conspirado, está desfeito em nome de Jesus. Senhor, e nós declaramos que assim como existem as reuniões do inferno, tem as reuniões do céu. E nas reuniões do céu está agendado promoções, nas reuniões do céu está agendado bons testemunhos, na reunião do céu está agendado prosperidade, salvação em toda a casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus avanço, favor, milagre, prosperidade, graça, transformação de vidas, transformação de ambientes. Eu quero declarar em nome de Jesus que o que falta vai ser suprido, aquilo que é necessário vai chegar, em nome de Jesus Cristo. Está dada a palavra, está liberada no mundo espiritual, em nome de Jesus. Eu te abençoo tua casa e a tua família. Amém e amém. Amém, gente querida. Diga comigo: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus te ama e eu e a minha esposa amamos cada um de vocês. E se você está unido conosco aqui em oração, amanhã 6 e 7 da manhã, eu aguardo você com a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. When I was young, I chased the horizon. Certain peace was waiting there. I thought the storms were wrong turns taken, and every burden was unfair. So I spent years fighting the mountains, cursing every winding road, never seeing that the struggle was the thing that made me grow. The eagle learns within the wind, the oak grows strong beneath the snow, and every soul that's worth becoming must walk where harder paths may go. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass. The waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey, every scar becomes a guide. The mountain is not in my way, the mountain is the reason for the climb. I've known loss that left me broken, I've known fear that stole my breath, I've known nights so cold and endless I could barely take one step. Yet every wound became a teacher, every failure left a mark, and every valley that I walked through placed another star within the dark. The river doesn't fight the canyon, it learns to carve its way ahead. What seems a wall to those who fear it becomes a path for those who tread. The road was never meant to be easy, the storm was never
would never separate all this time. The road was never meant to be easy. The storm was never meant to end. The battles were not sent to break me. They were sent to shape the man I am. Every trial is part of the journey. Every loss becomes a light. The mountain is not in my way. The mountain is the reason I can